Emoções em início de corporificação. Fernanda, o que é isso? O que eu quero dizer com essa questão, né? É quando a gente costuma esconder tanto as nossas emoções porque para a sociedade, para a cultura do qual que a gente vive, né, nos dias atuais, a gente não pode expressar aquilo que a gente sente. Quando a gente expressa aquilo que a gente sente, é muito estranho. Quantas vezes você viu na rua pessoas gritando porque estavam com muita raiva, ou então chorando enlouquecidamente porque estavam muito tristes? Acho que poucas, né? É, e aí, qual é a proposta aqui das coisas que eu escrevi? Uma vez eu vi um vídeo muito interessante que falava sobre o comportamento infantil, sobre o comportamento das crianças perante as suas emoções. E eu achei muito interessante porque falava sobre duas situações, né? Que quando a gente está, por exemplo, dentro de casa mesmo, com os nossos filhos, e aí eles começam a gritar, a chorar, a espernear, né, que é uma das coisas que muitos pais costumam falar. Qual é a nossa primeira atitude, né? Talvez a gente possa até aguentar inicialmente, mas às vezes aquela birra dura por tanto tempo que a gente começa a falar algumas frases um tanto que agressivas do tipo: para de chorar, agora não, eu não quero ver você mais chorando. Para de gritar, nenhum grito mais. Obviamente que eu estou falando aqui de um tom muito tranquilo, mas muitas das vezes a impaciência nesse momento, o tom de voz é muito grande, né? E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você. Que as crianças têm uma facilidade de liberar as suas emoções muito mais fácil que a gente. Que por mais que a gente tenha dificuldade em ficar ao lado de uma criança chorando sem parar é muito agoniante, é muito difícil. Mas nesse mesmo vídeo que eu tinha visto, era de uma neuro que estava comentando sobre isso, que ela estava dizendo eu vi um vídeo de uma mãe que estava sendo educada a educar uma criança. Olha só, né? Muito interessante. É muito bonito porque quando uma mãe se permite aprender é, para melhorar mais ainda a sua educação, a educação que vai passar para o seu filho, é muito bonito. É difícil uma mãe dizer que tem que aprender ainda algumas coisas ou que tem que abdicar de determinadas crenças que ela tinha para o benefício, para a saúde emocional, para a saúde mental daquela criança. E qual foi o que aquela neuro passou para essa mãe? De sustentar o choro do filho. Então, assim, era uma criança que tinha um posicionamento mais agressivo, e aí qual foi a recomendação? De ficar ao lado daquela criança e esperar aquela criança gritar ao máximo. Gritar, gritar, vai chorar, vai chorar, vai chorar. E aí chegou um momento que a mãe falou o seguinte: grita mais. E aí a criança gritava mais forte ainda. E aí teve um momento que ela falou assim, de novo, grita mais. E aí a criança respondeu, eu achei isso incrível. E ela falou assim, perdi a vontade, eu não quero mais gritar. Então, é justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Quando a gente se torna adulto, justamente muito pela educação que a gente teve dos nossos pais, que é de repreender, de falar, não quero que você chore, para de chorar. Até mesmo para os homens, por exemplo, que foram educados com essa questão de que homem não chora, ainda existe muito desse sofrimento, muito grande mesmo. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, que a importância da gente expressar a nossa raiva, da gente expressar a nossa tristeza sem temer sobre o que os outros vão pensar. Então, aí o que eu coloquei? Para isso, é preciso romper com padrões sociais, como reter os sentimentos, né? E aí eu botei aqui, por exemplo, de algumas coisas, de algumas práticas que a gente pode ter, por exemplo, com relação à nossa raiva. De conectar-se com a raiva, da gente dar boas-vindas à raiva, da gente respirar esta raiva e que ela possa permitisse que ela possa acessar o nosso corpo, porque quando a gente sente raiva, a raiva toma realmente o nosso corpo, né? Então a gente tem que respirar e ver como é que ela se desenvolve no nosso corpo. E a gente se questionar o que está por trás dessa raiva e indagar
que tipos de crenças que existem em você que nutre essa raiva, né? E aí é onde chega é onde às vezes a gente acaba recorrendo com terapia, né? Que é pra gente entender como é que a gente pode lidar quais são os possíveis caminhos que a gente pode lidar com a raiva. Então, é basicamente isso. Eu queria falar com você sobre a questão da liberação desses nossos sentimentos. Que existem muitas pessoas que, com o tempo, começam a recorrer a outros tipos de atividade. Às vezes, tem gente que sente tão potente essa raiva que vai recorrer a outros tipos de esporte, por exemplo, talvez a luta. Tem gente que tem sacos de pancada dentro de casa, que quando chega do trabalho, que vai bater no saco para colocar a raiva para fora e não colocar a raiva nos filhos, por exemplo, não colocar a raiva nos pais, por exemplo. Então, assim, existem alguns esportes que são positivos, inclusive para pessoas assim que tem uma coisa muito séria. E, obviamente, olhar para isso também como tratamento terapêutico é interessante, porque faz com que você avalie, que você se reavalie, que você revisite algumas particularidades suas que estão feridas, né? Então, assim, a gente fica nesse momento de quem nós somos, né? Tipo, quem eu sou? E se eu perguntasse, nós fizéssemos um outro tipo de pergunta, quem eu não sou? Ou seja, existem tantas coisas que estão dentro da gente que será que de fato fazem parte da gente? Existem alguns pensamentos que são tão complicados, né? Por que ao invés de a gente perguntar quem eu sou, a gente não começa a olhar, se perguntar quem nós não somos e a partir daí revisitar algumas coisas que estão na gente, que a gente nega, que a gente não quer olhar, porque a gente tem tanta dificuldade, e no meio disso tudo ver quem eu sou e quem eu não sou, e fazer um emaranhado de possibilidades, e ver, tentar olhar, tentar fluir um pouco dessas emoções que fazem parte da gente, né? E o que eu coloquei aqui mais, né? Que eu botei assim, que todas as nossas emoções negativas que estão atreladas a memórias e conteúdos que não se foram de nós. Quando começarmos a limpar o lixo psíquico e emocional de dentro, o que vai restar? Nós, na nossa essência, desculpa, o que vai restar? Somos nós, né? Que é a nossa essência e os nossos atributos naturais. Quando aprendemos a jogar fora o que não somos, tornamo-nos mestres de nós mesmos e acessamos um poder pessoal incomparável e absoluto. E é justamente sobre isso que a gente tem que conversar. Não só vir com quem eu sou, mas ver aquilo que já não faz mais parte da gente, aquilo que é tóxico, aquilo que faz mal e que merece um cuidado, que merece um abraço, que merece ser visto, que merece uma luz. Um abraço e a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.